Olá, sambistas e foliões de todo o Brasil, aqui é Leonardo Dantan e você está no canal do YouTube do Carnavalize. A gente segue com a nossa programação aí, comentando um pouco das disputas de samba e os finalistas das agremiações cariocas que estão disputando aí para quem vai ser o hino oficial das duas escolas que frequentam um grupo especial para o Carnaval do ano seguinte, que, se tudo der certo, vai acontecer em 2022. Talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro e as coisas podem estar diferentes, mas, por enquanto, Carnaval de 2022. As escolas vão fazer as suas finais na Globo durante o mês de outubro, né, com as suas lives, seus programas especiais para a Globo, e a gente está comentando aqui, seguindo, então, os 3 finalistas de cada escola. Hoje a gente vai falar dela, Portela, a grande campeã do Carnaval, lá de Oswaldo Cruz e Madureira, e para me acompanhar aqui, eu tenho o meu amigo do Carnavalize, João Vitor Silveira. Tudo bem, João? Como é que você está? Opa, tudo certo? Vamos lá, né? Uma expectativa muito grande. Acho que poder voltar a comentar e fazer conteúdo de carnaval, de facto, de coisas que estão para vir, é sempre uma expectativa muito grande. Então vamos nessa. Muita coisa a falar aí da Portela. Vamos que vamos. Maravilha. E para nos acompanhar, a gente que sempre tem aqui um convidado externo da nossa equipe, que geralmente torce para essa agremiação ou não, mas no caso, especialmente torce para a Portela, né, Caju? Como é que tá a expectativa aí para essas finais de samba? Rapaz, que honra, que prazer falar com vocês, voltar a falar de carnaval, né, nesse momento em que a gente está aquecendo a expectativa, porque de fato os sinais são positivos, né, vacinação avançando, número de mortes, graças a Deus, caindo, enfim, uma perspectiva de um carnaval realmente possível se avizinhando. A gente agora está se reacostumando a se relacionar com essa nossa grande paixão, que são as escolas de samba. Já tiveram essas muitas lives que elas proporcionaram, agora vão ter as lives da Globo, né? Enfim, é um prazer estar falando com vocês. Arranjei uma brechinha aqui, eu peço desculpa por essa cara de férias que eu ainda estou aqui, estou em Maceió, vou pegar o voo para voltar para o Rio de Janeiro ainda hoje, estou curtindo meus últimos dias de férias, mas para falar de carnaval é evidente que a gente acha uma brecha, ainda mais com os amigos, Léo e João. Vamos que vamos falar da Águia Altaneira da Rua Clara Nunes. Então a gente vai falar de Portela. O enredo da Portela é Iji Oxê Baobá, que versa sobre a lenda e sobre o misticismo em torno do baobá, para falar um pouco também da cultura afro-brasileira aqui no Brasil, né? Toda a diáspora afro-atlântica que marca tanto a África quanto a cultura brasileira, né? Um enredo que vai ser desenvolvido plasticamente pelos carnavalescos Renato e Marcelagem, que seguem para o seu segundo carnaval da Portela, depois de terem feito o Guajupiá. Um enredo indígena, agora um enredo afro, né? A Portela voltando a fazer um enredo afro há muito tempo, né? Se a gente for considerar, talvez 1972 tenha sido o grande enredo afro da Portela, né? Iluaê fez algumas outras incursões, Conto de Areia, samba, que talvez a gente não considere dentro desse escopo do que é o enredo afro, falando de religiosidade também, né? Uma coisa que a Portela fez menos, assim. Como é que vocês veem, primeiro, esse enredo da Portela, né, Caju? O que você acha dessa Portela que vai cantar essa ideia de samba afro, né, que está no imaginário do carnaval? Eu tenho muita curiosidade para saber como é que a Portela vai se comportar com o enredo afro, porque quando a gente pensa em enredo afro, por exemplo, direcionado a um salgueiro, a gente imagina, a gente já sabe o que vai vir. A uma Vila Isabel, a gente já sabe o que vai vir. Ao Império Serrano, a gente já sabe como a escola se comporta. A gente não sabe como a Portela se comporta. A nossa geração nunca viu uma Portela cantando um enredo afro. E a gente tem como força de memória afetiva da Portela uma escola clássica, uma escola imponente, uma escola vaidosa, o que não necessariamente está interligado a uma identidade africana. Por mais que a gente tenha, por exemplo, outra escola que se identifica, que vai muito bem falando de cultura afro, que é a Beija-Flor consegue ser imponente falando de África, falando de religiosidade, de espiritualidade, de movimentos tribais, de culturas de países africanos. Ela foi campeã falando de Guiné Equatorial, né? Então, como é que vai ser essa Portela? Ela vai conseguir ser grandiosa como a Beija-Flor, que canta de um jeito tão imponente o afro, e se misturando, então, com essa coisa imponente, com essa coisa até clássica que a Portela tem, vaidosa que a Portela tem, ou ela vai ser mais miúda, como até foi o desfile, por exemplo, de Guajupiá, numa lógica mais indígena, mas não, uma lógica completamente indígena, né, distante das questões afro, mas que foi mais miúda, e a gente até estranhou um pouco, foi bonita, é evidente, mas não parecia uma Portela tão pujante, tão gritante como a gente está acostumado. Eu tenho muita curiosidade. Eu confesso que eu acho um enredo um tanto quanto linear,
um enredo que, se não tivesse o Baobá, ele poderia ser mais um enredo de diáspora, mais um enredo de resistência e mais um enredo de desdobramentos dessa resistência na cultura brasileira. O Baobá me parece um elemento que ele não está frágil, mas ele não está gritante como eu imaginava quando veio o anúncio, né? Ainda ali no comecinho da pandemia, quando a gente ainda não sabia o que seria o carnaval desse ano, que acabou não acontecendo, né? Então, dentro desse cenário, eu, acima de tudo, tenho muita curiosidade. Confesso que não consigo nem dar um cheiro de como é que vai ser esse desdobramento estético, esse desdobramento, inclusive, de canto. Eu acho que tem muito por aí mesmo. Quando a gente faz a conexão do Renato Lages com uma estética afro, a gente consegue direcionar ele diretamente para o Salgueiro. E eu acho que, como o Caju estava comentando das escolas que elas têm uma certa conexão com essa identidade afro, tem dois pontos, um que pode ser um facilitador, outro que pode ser um obstáculo. Essas escolas elas conseguem traçar paralelos mais fáceis. Por exemplo, o Salgueiro ele consegue se revisitar quando ele fala de temas afro. A Vila Isabel ela consegue se revisitar. A Portela ela não vai ter esse parâmetro de visita. Então, ao mesmo tempo que ele tem um espaço grande para poder criar a própria identidade dele enquanto uma Portela afro, isso também pode ser um problema por ele não ter esse prospecto anterior para voltar. E ainda mais quando a gente para pensar na Portela, que é uma escola que ela, se a gente for parar para pensar, ela é uma das escolas que ela tem um ponto alegórico obrigatório, né, que é a águia. Então, necessariamente, ele tem que fazer também essa conexão. Então, observar como ele vai conseguir fazer esse paralelo da águia com o tema. Então, vai ser um negócio descolado e guiado só pela Portela, ou ele vai conseguir trazer um escopo mais teórico para trazer um novo tipo de águia já colado com enredo. Eu tenho uma curiosidade para ver como é que vai ser essa questão. Eu acho que o grande vencedor, no final das contas, desse enredo é o Nilo, porque Mestre Nilo Sérgio ele tem um histórico muito grande de introduzir os ritmos africanos nos desfiles. Ele já fez isso diversas vezes, é algo que ele já comentou publicamente que ele gosta muito, porque ele vê como uma visita à própria religiosidade dele. Então, é um ponto que ele gosta de trazer e esse ano não tem jeito. Aí é unir o útil, que é ajudar a escola a contar o enredo, com o agradável, que é algo que a bateria está acostumada e gosta de fazer. Então, eu acho que o grande vencedor desse enredo aí é o Nilo Sérgio. Sem dúvida, né? E ter esse casamento, acho que vai ser muito importante, entre a bateria e o enredo, né? Às vezes a gente vê que a sonoridade vai para um lugar, que a estética vai para o outro, espero que a Portela consiga alinhar essas linguagens diferentes aí para o desfile. Então é isso, vamos entender um pouco como é que foi a disputa de samba da Portela. A Portela lançou a sua sinopse em meados lá do ano passado, de 20, já em novembro ela recebeu 21 sambas concorrentes, né? Então são sambas aí que vão completar quase um ano já em disputa, né? Pouco menos de um ano, mas são 21 sambas concorrentes. A escola chegou a realizar 2 eliminatórias de samba em janeiro, que foram suspensas um pouco antes do carnaval, e voltaram agora em agosto, e mais 4 lives foram feitas até a gente ter os 3 finalistas, né? Então os 3 finalistas estão aparecendo aí do ladinho do Caju, aí embaixo para vocês. É a parceria do Vanderlei Monteiro e companhia, parceria vitoriosa na Portela, né, durante alguns anos lá do início dos anos 2010. Samir Trindade, grande portelense que chegou na Portela também nesses meados aí dessa década de 2010, e o Jorge do Batuque, que foi campeão em 2019. Então são 3 parcerias com prospecto já, com retrospecto de vitórias na majestade do samba, né, e que chegam aí então para disputar essa escolha do samba portelense. Então a gente vai falar um a um aqui dos sambas, fazer alguns apontamentos. Lembrando, gente, que são apontamentos assim, do sentido geral da coisa. Ninguém aqui é crítico de samba, ninguém aqui tem esse saber completo. E a gente está aqui com o maior carinho, com o maior cuidado para falar desses sambas. Então, qualquer coisa que relevem aqui, qualquer coisa que a gente falar, e falar desse samba, de falar do afeto que move o carnaval e falar dessa disputa de samba. Vamos lá, então. A gente vai começar pela parceria do Vanderlei Monteiro, que compõe ao lado dele o Vinícius Ferreira, Rafael Gigante, Bira, Edmar Júlio, Paulo Borges e André do Posto 7, né?
Então esse samba, dessa parceria vitoriosa, foi interpretado pelo Vander Pires nas disputas da eliminatória, e o Vanderlei, que era talvez um dos grandes favoritos ao lado do Samir Trindade, né, que disputa esse samba, e chegou à final, né, ao contrário de alguns outros sambas que poderiam ter ficado com essa vaga do Vanderlei. E vou começar sempre com o Caju, depois a gente passa para o João, começar sempre com o nosso visitante externo, para falar um pouco, então, como é que esse samba, né, reage a tudo isso que a gente falou do Baobá, né? Como é que esse samba costura o Baobá, né? Então, o que você acha dessa costura do enredo, né, e da costura da construção dessa parceria para o samba da Portela, Caju? Léo, antes vou abrir um parênteses aqui para falar da minha sensação sobre a safra como um todo. Eu achei uma safra abaixo. Eu não achei uma safra com nada muito brilhante. Eu acho que tem um samba que é um bom samba, que vai colocar, se a Portela escolher, vai colocar a agremiação em altíssima condição de bom desfile, mas eu não acho uma safra que rendeu um entendimento tão complexo ou até que consiga reinventar de um jeito poético, de um jeito sofisticado, aquilo que foi colocado como premissa na sinopse, e muito por isso eu acho que não vem um grande samba. A Portela não vai levar nenhum grande samba para a Avenida. Nenhum dos 3 sambas finalistas me toca no nível de eu achar uma grande obra, mas eu acho que a Portela, acima de tudo, está muito bem servida, o que não significa que vai para a Avenida com o samba que vai ganhar a Estandarte de Ouro, que vai disputar a Estandarte de Ouro. Fecha esse parênteses para a gente mergulhar no samba do Vanderlei. Acho que o samba do Vanderlei ele tem um mérito que eu acho muito interessante, que ao contrário dos outros dois, é um samba para cima. Ele é um samba orgulhoso, ele é um samba altivo, ele é um samba que se ele não grita, se ele não bate no peito, por exemplo, como o samba do Júnior Trindade lá na Beija-Flor, com um samba de festa que grita e tal, ele é um samba astral, né? Ele é um samba que pega o viés do Baobá num campo viés do Baobá, que se transforma em resistência e tudo mais, num campo mais para cima. Eu gosto que, quer dizer, não sei se eu gosto, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, que na primeira a Portela se coloca como algo incomum ao Baobá e não como filho do Baobá ou como uma metáfora ao Baobá, né? Ela fala, nós temos muito em comum, um elo sagrado entre Aie e Orum, só que aí vem um refrão do meio que me causa um incômodo, porque a primeira vez que eu ouvi esse samba já, lá no ano passado, eu achei um samba com uma gravação muito complexa, uma gravação melódica, uma gravação rítmica, acima de tudo. Parecia que precisava provar que tinha muitos caminhos para criações de bateria. Então, especificamente aquele O Batalacolo Fetem, Batucada no Are, eu acho que isso quebra o ritmo do samba. Percepção minha, gosto meu. Alguém mais entendido pode achar que isso funciona, mas isso foi uma percepção, me causa um ruído, a coisa não ir tão fluida. E eu acho que falta, especificamente nesse enredo, um maior contar sobre a primeira parte da sinopse. Veja, eu não acho que os sambas precisam exprimir tudo da sinopse, mas eu acho que existem elementos que são básicos da sinopse. E essa primeira parte, a parte africana, a parte do que o Baobá representa, tanto espiritualmente quanto socialmente, culturalmente, para os países, as etnias, as tribos africanas, eu acho que não está bem contada nesse refrão. Gosto desse refrão, não, nesse samba como um todo. Gosto do refrão do Azul e Banto, que é trocadilho e tal, mas funciona, e eu acho um refrão gostoso que encaixa a Portela muito bem nessa lógica. É um samba bacana, que eu acho que como grande mérito é transformar uma sinopse que era que estava parecendo que pedia um samba mais dolente, como os outros dois, em algo de autoestima mais gritante, né, mais orgulhosa. É por aí. Eu acho que, assim, um pouco mais breve, mas também fazer um comentário geral, eu acho que talvez uma boa, um mérito do enredo, da sinopse, ainda que a gente tenha tido bastante sambas que fossem nesse caminho, acho que é natural, mas eu acho que a gente chegar na final com sambas menos, com aquela característica da Portela meio de ter uma exaltação a cada ano, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Eu acho que trazer os compositores um pouco mais para baixo, e aí eu acho que talvez até mesmo essa falta de conexão entre esse enredo e os demais enredos que a Portela já fez, uma conexão mais direta,
eu acho que isso também reforça esse ponto positivo de trazer os compositores mais para a sinopse e para o enredo, e um pouco menos para a história da Portela, que obviamente dispensa comentários, mas eu acho bom esse um pouco de pé no chão. Mais especificamente sobre o samba do Vanderlei, eu acho que ele tem bem esse caráter melodioso. Eu estava meio preocupado de ver como é que ele ia funcionar junto com a bateria, mas eu acho que não foi um problema. Talvez esse refrão do meio ele vá precisar de uma atenção mais especial na parte da execução. Talvez aí até deixe de ser questionamento de bossa e realmente incorporar alguma convenção de forma quase permanente, talvez no samba, para poder dar o destaque merecido, porque eu acho que esse refrão possibilita uma melodia bem própria do enredo, e eu acho que seria interessante que a bateria desse uma atenção especial a esse trecho. Eu acho que o refrão principal ele começa com esse trocadilho, né? Eu acho até interessante, porque eu acho que é mais benéfico os trocadilhos quando eles conseguem relacionar melhor a escola com o enredo. Então, apesar de ser aquela brincadeirinha, mas eu acho interessante. Eu concordo também com o Caju nesse aspecto de ser um samba um pouco mais para cima. Acho que em relação aos outros dois, eles vêm muito mais embaixo. Então acho que essa é a grande força dele nessa disputa. E também acredito nessa questão da safra como um todo. Eu acho que a Portela não teve uma safra espetacular, mas eu acho que esses 3 sambas, o que chegar na Avenida, eu acho que vai ter condição de fazer um bom desfile para a Portela. Acho que, primeiramente, sobre esse samba, é mais isso. Vanderlei Monteiro, né, só pra gente lembrar, que foi campeão em 2012 com o famoso Madureira sobre o Pelô, né, que é sem dúvida um ponto de virada pro samba enredo nessa década. Foi campeão em 2013, 2014, né, e volta para a final da Portela depois de alguns anos longos, né. Então é isso, encerrando aí esse comentário sobre o samba da parceria do Vanderlei e do Monteiro. Antes da gente seguir pro próximo, eu vou pedir para você, famoso jabá do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o Carnavalize a seguir produzindo. A gente tem o nosso projeto também do Padrim, que é um projeto de financiamento coletivo para quem quiser nos ajudar a seguir produzindo conteúdo, não só aqui no YouTube, nosso selo literário, nosso trabalho nas redes sociais e no nosso site também. A gente está levando carnaval e cultura das escolas de samba o ano inteiro para a gente valorizar exatamente essas figuras que fazem o carnaval. E por falar em figuras que fazem o carnaval, a gente tem Paulo Benjamin de Oliveira, né? Tem tantas figuras da Portela, figuras que vão estar referenciadas no próximo samba que a gente vai discutir. Então, lá vem ele, samba do Sami Trindade, em parceria com Elson Ramires, Neizinho do Cavalo, Paulo Lopita 77, Preto Rocha e Vaninha. Acho que poucas disputas não tem, né, esse favorito assim tão destacado, né? E aí a gente chega na Portela, é óbvio que acho que o consenso geral é o samba do Sami Trindade é o grande favorito para essa disputa, né? E a gente vai tentar aqui então entender por quê, né? Acho que é o samba que constrói mais forte, né, imagens e os versos mais fortes da disputa, talvez, né? Enfim, ele tem uma amarração não só em contar a história, trazer os universitários, trazer a diáspora e a resistência africana, que é toda a tona do enredo, né? Mas quando ele termina evocando o cenário brasileiro, né? E termina com um grito político e coloca esse samba e esse enredo num caráter político muito claro, né? Quando ele exalta Paulo Benjamin, quando ele fala dos portelenses que nos deixaram, né? Talvez seja a parte do samba que mais emocione a mim e a grande parte dos portelenses, né? E acho que eu sempre sinto necessidade, né, dos sambas da Portela, acho que esse momento da emoção, né? Acho que os sambas portelenses tem esse momento destacado de criar um vínculo com a escola, né? Acho que a Portela tem essa característica ao longo das décadas de exaltar tanto as suas personalidades, a sua história, né? Recontar a história da Portela é sempre muito importante, né? Porque enfim, uma agremiação que vai fazer 100 anos daqui a alguns anos, né? Talvez a agremiação mais longínqua
em atividade, né? Então tem essa história nessa referência e construir esse legado, né? Construir essa adoração a esses nomes que vieram antes. Acho que é um legado fundamental da Portela e que ano a ano, né, já até virou piada em alguns sentidos, a Portela tenta remontar sempre, tenta se olhar para si, né? A Portela está sempre diante de um espelho, de alguma maneira, né? E acho que a maneira como o Samir costura isso vai dando essa ligação muito forte com o samba, que eu acho que é importante, né? Então, Caju, o que você nos diria? Por que esse samba é o samba favorito da Portela? Cara, eu acho que ele é o samba favorito da Portela porque ele tem a melhor narrativa, ele é quem melhor atende às camadas da sinopse, as camadas sugeridas e propostas pela sinopse. Ele tem um refrão do meio que é completamente delicioso, um refrão que tá preparado para o Nilo Sérgio, para a Tabajara brilhar. É aquele tipo refrão que ele serve também de esquenta, ele serve para a gente se animar no esquenta, e ele traz uma quebra de astral positivo, o samba que é todo dolente, né? Eu acho que o samba começa, ele tem uma qualidade no começo do samba que é muito interessante, que ele fala da saudade, do aê, do orum, semear a paixão que faz resplandecer as origens da Portela. Então, pronto, a Portela é fecundada, a Portela começa lá no Baobá, lá longe, entende? Então, você já introduz a Portela, sem precisar ficar batendo no peito e tudo mais, já a partir dessa lógica do lembrar da África, do lembrar de lá atrás. Aí vem todo o campo religioso que desemboca nesse refrão delicioso que eu já comentei, que eu acho o golaço melódico do enredo. Eu tenho uma questão, a gente até discutiu isso no Twitter, Léo. Eu acho que faltava nessa primeira parte de África também um entendimento um pouco maior, para além da religião, do papel do Baobá como um elemento de sociedade, como um elemento até de economia. É evidente que você não precisa falar essa palavra, esse tipo de palavra, né? Mas esse entendimento que as tribos também viviam daquilo, né? Demandavam aquilo para um campo de convivência comunitária. Eu acho que isso faz uma certa falta, mas isso não é gritante, isso não é nada que diminua o samba, né? Aí chegamos no refrão delicioso, e aí o samba volta para baixo, né? Ele volta no tom do... Peraí, deixa eu pegar a letra aqui, voltado. O que, babalaô. E aí que vem essa parte da chegada do Brasil. Eu acho uma parte que tem, para mim, a frase mais bonita de todo o samba, que é o Folhas Caindo pelo Mar. Eu acho isso, assim, de uma riqueza poética muito bacana, porque é a imagem triste, né, dos negros vindo do navio negreiro, mas contado de um jeito extremamente poético, bonito, apesar da dor, né, que a imagem carrega. Só que aí vem a virada sobre o Brasil, que é a parte que eu menos gosto. O Sou Mais o Brasil da Capoeira, eu acho uma solução muito rasa, muito óbvia, assim. É uma frase que não me enche o olho, assim, sabe? Eu acho que poderia ter outras soluções mais interessantes para você falar sobre como essa resistência se transformou em cultura, se transformou em elementos fundamentais para a nossa sociedade. Vem aí depois a parte de culto à Portela, com esse paralelo sobre o Brasil contemporâneo. Confesso que nas primeiras escutas eu não achei tão interessante, mas te ouvindo agora, Léo, talvez eu tenha mudado um pouco. Acho que vale a pena pelo calor da situação. Porque eu acho que sempre falar desse cara, sempre lembrar desse idiota me dá desgosto. Então não gosto nem de ver minha escola cantando sobre. Mas mesmo assim, faz sentido, porque grita. E quer queira, quer não. Só que também tem uma ideia de tática, porque o último samba também funcionou assim, né? O último samba também, o samba de 2020... também tinha elementos, né? O elemento que falava sobre a escuridão do meio ambiente, e também tinha a parte do capitão, né? Tem uma coisa de também se inspirar no que rolou em 2020. E aí depois vem pro Voa Majestade, Cura Minhas Dores, que é muito bacana. Então, é isso. Eu acho que é um samba bom, é um samba com o refrão do meio dos mais deliciosos, um refrão do meio que tem uma das melhores soluções melódicas do ano. Acho uma obra-prima? Não acho. E digo mais, acho que se a pessoa não sabe que o enredo é sobre Baobá, vai ser só mais um samba, só mais um samba não, aí parece que eu estou diminuindo, mas vai ser um samba sobre diáspora africana que se transforma em resistência, que se transforma em elementos fundamentais para a nossa cultura. Problema do samba ou problema da sinopse? Aí a gente tem que voltar para o começo da discussão. É um fio que me parece um tanto quanto frágil
no todo do carnaval portelense, como está sendo construído por agora. Mas é isso. Meu samba favorito, por mim, vai esse para a Avenida, que vai dar bom. É isso, Caju, eu vou discordar de você assim severamente, porque a parte que eu mais gosto no samba, a parte que eu quero cantar assim, é a parte do Brasil da Capoeira, porque eu acho que ele resume, ele não parte, não é nada inspirado, assim, como você falou, né? Nada, é inspirado, acho que é inspirado, já me corrigiu, é inspirado. Não é nenhuma grande inspiração, nenhuma grande novidade, mas acho tão importante reafirmar esses valores, né? Então, claro. Ele não a parceria, né, a letra do samba, não parte de uma descrição como uma sinopse faz das manifestações, então, maracatu, capoeira, ele não parte disso, né? Ele fica em uma e ele diz, sou mais o Brasil da capoeira, né? Eu acho isso lindo, assim, sou mais esse Brasil Brasil da capoeira do que qualquer outro, né? Então, eu acho essa frase, assim, uma frase que eu quero cantar, né? E a partir daí, né, enfim, poder falar que imita Paulo Benjamin, eu sou completamente entregue a essa frase. Eu talvez não goste tanto da palavra ditador no samba, apesar de, enfim, todos os problemas que temos com esse governo fascista, acho que alçar ele a ditador, acho que é um problema que a gente poderia talvez rever, não sei. E eu acho que, enfim, vi algumas discussões também apontadas no sentido desse samba talvez não cantar tão bem o enredo, né? Acho que ele traduz o que é o enredo, assim, eu não vejo nada muito além do enredo do que essa transposição da diáspora e da resistência africana calcada na figura do Baobá. Talvez você aponte, né? Falta mais entender o que é o Baobá, um ou dois versos talvez dariam conta disso, mas eu também não sinto falta disso. João, você sente falta do Baobá nesse samba? Não sente? Gosta do final? Se posicione aí. Entra nessa discussão com a gente, por favor. Tem um ponto interessante nesse samba, que eu acho que ele é meio contraditório, e aí eu acho que a discussão ficou um pouco mais profunda. Ao mesmo tempo que eu acho que ele seja o melhor samba da disputa, de fato, eu também tenho essa impressão de que falta um pouco do enredo nele. Eu acho que, assim, de forma respeitosa, mas eu acho que se o enredo da Portela fosse Resistência ou Caribatier, esse samba poderia servir a Portela igualmente, entendeu? Eu acho que falta um pouco, acho que poderia ser coisa de dois versos, porque a própria sinopse e o próprio enredo, eles não fazem não faz esse assentamento tão claro do que é enredo e do que é essa construção mais histórica que a gente tem sobre resistência, sobre diáspora, etc. Então acho que o próprio enredo ele já não entrega isso, e aí, em consequência, o samba ele também não vai lá. Mas eu acho que, assim, em termos do samba em si, para mim ele é claramente o melhor da disputa e o favorito. Eu tendo a concordar com o Caju nessa parte da citação direta ao presidente. Eu acho que talvez não a citação, mas eu acho, não sei, me incomoda um pouco a contraposição, entende? Eu acho que necessariamente colocar em ponto de oposição esse cara e o Paulo Benjamin, eu acho que é uma parada que não é que não cabe, mas eu acho que, assim, Paulo Benjamin é o Paulo Benjamin, a gente não precisa... Cabia só valorizar o Paulo Benjamin, que a resposta já estava dada, né? Acho que para mim o ponto é esse. Acho que a gente não precisa usar o termo que eles usam para exaltar ele, para exaltar o nosso. Acho que, assim, Paulo Benjamin é o Paulo Benjamin e pronto, acabou, entendeu? Mas eu acho que dentro da proposta que eles se viram para poder usar essas saídas, tanto do Paulo Benjamin quanto do ditador no final, eu acho que por mais que eu tenha esse incômodo, eu acho que não é uma parada que seja o suficiente para, assim, tirar o mérito, nem do samba, nem do verso. Eu acho que pode ser, acho que é uma parada muito particular, não acho que chegue a ser uma parada que vai em detrimento do samba, mas eu acho que é um parênteses importante de ser feito. Mas, assim, o samba em si, ele é muito bom. O Caju estava falando da parte do Folhas Caindo pelo Mar, é uma parada muito poética, mas eu acho que, para mim, o grande verso é esse, Por Todo Portelense que nos deixou, porque eu acho que ele consegue...
numa única medida. É lindo, João. É lindo. Ele é lindo, e eu acho que o mais importante é que ele consegue, numa única frase, sintetizar o que é ancestralidade, o que é resistência. Ele consegue trazer toda a situação que a gente viveu nos últimos 2 anos com a pandemia. Eu acho que ele consegue, ele sintetiza muita coisa numa única frase. Então, eu acho que assim, uma sacada assim, genial, golpe de mestre mesmo. E acho que é isso. E eu também acredito que seja o samba da disputa que, para além de ser o melhor, que não necessariamente isso é uma correspondência, mas além de ser o melhor, para mim ele também é o que mais se encaixa com o Gilzinho. Então eu também acho que esse é um outro ponto positivo. Enfim, eu acho que é isso. Para mim é o grande favorito e com os devidos méritos. Discussão encerrada sobre Samba e Trindade. Vamos para o último samba dessa disputa. Então, o samba do Jorge do Batuque, Claudinho Oliveira, Alan Correia, Rodrigo Guerra, Márcio Carvalho, Leco Sete e Aguaraci. Jorge do Batuque, né, que foi campeão em 2019 com o samba da Clara Nunes, e que faz essa costura, né, do samba. Acho que o grande diferencial, talvez, desse samba seja a amarração com os orixás, né? Essa ideia, a figura e os simbolismos dos orixás está presente no samba inteiro, né? Então, quando a gente tem algumas citações mais pontuais nos outros 2 sambas, né, esse samba vai costurando os orixás a partir, enfim, de toda a narrativa, né, do início ao fim. A gente tem essa construção e um samba sem refrão principal, né? Um refrão principal forte com repetição. Esse samba não tem, né? Então, vamos entender um pouco aí samba do Jorge do Batuque, quero ouvir os meninos também, para a gente discutir um pouco mais sobre ele, quais são as qualidades e talvez alguns apontamentos um pouco mais problemáticos na construção da parceria do Jorge do Batuque. Caju, você com a palavra mais uma vez. Eu acho que o samba do Jorge do Batuque ele tem essa sacada, né? Ele ao invés de blocar momentos, como os outros 2 sambas, ele prefere pegar a espiritualidade, a questão dos orixás e fazer dele a costura. Mas eu acho que é uma postura que em muitos momentos não se encaixa tão bem. Por exemplo, o falso refrão ali do Essaluba, nanã, Essaluba, esse Essaluba que sai, que fica estranho no canto. E aí rimas como Aie com o Balu Aie, que eu acho que é uma rima que não é de tanta força. Eu acho que é um samba que tem soluções também que me incomodam pela simplicidade. Muitas vezes o simples é muito bonito, mas tem vezes que a maioria das vezes o simples caminha pro óbvio, né? Então, por exemplo, África é mãe, herança e resistência, na mesma frase, é um negócio que eu acho assim, poxa, você tá procurando 3 palavras que poderiam muito bem serem melhor trabalhadas ou em outros momentos, ou a partir dela você se inspirar com outras soluções, você coloca em sequência, né? Eu acho isso um tanto quanto não vou dizer que é frágil ou raso, mas eu acho que não é tão brilhante, eu acho que não é algo que me toca. E até um tanto quanto a gente está acostumado a ouvir, né? Aí depois vem, por exemplo, nesse mesmo trecho, ele traz o Xumaré e fala arco-íris cultural, ou seja, ele puxa a cultura a partir do arco-íris, porque o arco-íris é de Obaluaê. Eu acho soluções que não são tão ricas. Na cor da praia, nossa essência, aí vem a parte que mais me incomoda nesse samba, que os outros 2 sambas, quando falam da Portela, quando chegam na Portela, introduzem de uma maneira muito bacana, né? O samba do Vanderlei, quando no primeiro parágrafo, né, fazendo esse paralelo, né, nós temos muitas coisas similares, que ele fala dessa ideia de similaridade, e o samba do Sami, que tem tanto essa frase que o João falou, que é brilhante, né, para todos os portelenses, como a Portela já no começo, né, as origens da Portela. Então, a Portela entra de um jeito muito natural no samba do Sami também. Aqui não, aqui ele vem samba que no samba se transformou, aí já pula para Oxalá, né, agô, pai Oxalá, faz batucajé, tabajara. Caramba, já entrou a Portela assim pela bateria. Sabe, não me parece uma construção tão fluida, uma construção que faz tanto sentido. Aí depois fala da força do povo, meu canto é uma reza da raiz da jaqueira, meu nome é Portela. Esse trecho lembra muito o que o João falou quando a gente estava discutindo o samba do Vanderlei, que você tem que falar a Portela de um jeito quase que panfletário, né? Que a gente está tão acostumado que
às vezes dá aquela preguicinha. Eu acho que nesse jeito, como eles colocam aqui, lembra mais esse jeito de cantar a Portela muito gratuito. Então, de todos os 3 sambas, é o samba que menos me toca, que menos chama atenção. Eu acho que é a medalha de bronze aí dessa minha disputa. Não vou dizer que é um samba ruim, longe disso, chegar até aqui tem tantos e tantos méritos, mas eu acho que é uma obra abaixo, tanto do samba do Vanderlei como principalmente do samba do Samir. Eu acho que esse aspecto dele, esse modelo que eles criaram sem refrão, eu acho que é muito um reflexo das transformações que o samba enredo tem tido nesses últimos anos. Eu acho que isso tem entrado muito em voga. Tem outras disputas, em outras disputas tem vários sambas que também não tem esse refrão principal mais marcado. Eu tenho um pouco receio desse modelo meio de samba como se fosse checklist de orixá. Então, traz um orixá, saudação. Orixá, né? Isso. Totalmente. Orixá, saudação. Eu acho que é um modelo que a gente se acostumou, mas eu acho que ao longo dos últimos anos ele tem ficado muito oxidado. Se você não trouxer um escopo forte para encaixar e dar sustentação para isso, ele se perde muito fácil. E, cara, eu realmente não gosto do que não é o refrão, né? Mas é a parte que fecha o samba, a parte do Oke Baobá. Eu realmente acho que ela fica um pouco abaixo das correlações que a gente pode fazer dentro da disputa e até de outros sambas que caíram. Principalmente essa parte em Madureira, o samba não pode parar. Eu acho que é muito esse negócio um pouco panfletário demais. Acho que, como o Caju disse, não é um samba fraco, ele tem seus méritos. Eu acho que ele, às vezes, consegue fazer alguns encaixes de melodia bem interessantes, ainda que ele não tenha uma variação muito grande. Acho que talvez isso seja um pouco do que falte, de você conseguir fazer uma variação melódica um pouco mais evidente, um pouco mais forte, mas dentro dessa linearidade. Tem alguns trechos melódicos muito bons, mas eu também acho que é o terceiro samba da final. João, tem o trecho em Madureira, o samba não pode parar, é até deselegante por aquilo que a gente viveu recentemente, né? Que o samba teve que parar, e que bom que o samba parou, que bom que o samba parou pontualmente, né? Porque precisava. Exato. E todos os ancestrais que estão com a gente no samba queriam que ele parasse também, né? Então é deselegante com o espírito do tempo, eu acho também essa frase. Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa sobre... que isso é uma das grandes frases que a gente tem, que o samba não pode morrer, eu acho que isso tem uma força e marca bem que ele pode ter momentos de altas e baixas, ele pode ser proibido, ele pode ser liberado, mas que ele persiste. Mas eu acho que essa marcação de parar, eu acho que ela é muito definitiva e não consegue respeitar os momentos. Então eu concordo, acho que até é deselegante esse trecho. Mas enfim, eu acho que o samba tem suas qualidades, mas para mim é o terceiro samba da final. Perfeito, é isso. Fechamos o saco aqui, falamos um pouquinho dos nossos pitacos sobre Samir Trindade, Vanderlei Monteiro e Jorge do Batuque, né, as 3 parcerias que fazem parte da final da Portela. Então é isso, a gente vem trazendo um debate aqui da melhor maneira possível. Acho que geralmente a gente aponta aqui o favorito de cada um, mas acho que a gente nem precisa entrar nesse mérito por aqui, né? Enfim, acho que nós 3 aqui torcemos pelo Samir Trindade. A gente espera que você que está vendo do futuro esteja torcendo a vitória dele junto com a gente, que vença mais uma vez o melhor samba para a escola, né? E que a escola achar que costura tudo isso que a gente falou, né? Então, ninguém mais do que a Portela e a diretoria, os carnavalescos da Portela sabem o que eles querem com o enredo, sabem o que eles querem com essa narrativa. A gente foi fazendo aqui os nossos apontamentos de acordo com o que a gente leu na sinopse, o que a gente viu no mundo do samba ao longo desse ano. Caju, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer ouvir você falar. Um prazer, ansioso para o desfile da Portela, dá o seu palpite final aí e o que você mais quiser comentar.
Cara, antes do desfile da Portela, eu estou ansioso para essa nossa volta a todos os elementos anteriores, né? A volta ao ensaio, a volta à feijoada, a volta... Já que não vai ter disputa de samba, a gente não vai poder estar, né? Porque vai finalizar antes da gente ir para as quadras, mas a volta ao ensaio de rua, enfim, a volta à fofoquinha no corredor de uma agremiação, aquela fofoca que rola antes do ensaio, naquela roda de samba que está rolando ali antes, enfim, todos esses elementos que fazem com que a gente seja completamente apaixonado e entregue por esse movimento cultural tão relevante do Brasil, que são as escolas de samba. Já já a gente vai estar na rua, todo mundo com segunda dose, todo mundo vacinado, estou mais otimista do que nunca, e é muito bom aos poucos também voltar a falar, e muito obrigado por esse espaço que vocês me deram para falar da minha agremiação. Eu que sou portelense louco, apesar de ter tantas e tantas rusgas com os andamentos dessa águia altaneira. Portelense é chato demais, né? Não tem jeito. Exatamente. E saudação a João, que eu não conheço pessoalmente, né? Eu preciso dar um abraço desse camarada. É isso. João, obrigado pela participação aí. Quer fazer algum apontamento geral, fica à vontade. Não, eu agradeço, né? É bom poder me inserir no meio dos portelenses para poder comentar um pouco. Fico feliz de estar aqui. Eu acho que esse é um dos momentos que eu mais aguardei, da gente poder voltar a falar dos carnavais que estão por vir. E aí acho que para fechar isso, só quando a gente estiver lá, todo mundo junto. Mas falta menos do que faltava antes, a gente já está se encaminhando. Também não conheço o Caju, mas sempre um prazer. Espero que a gente possa estar junto o quanto antes. Naquele ensaio no Boulevard, né, João? Melhor ainda. Ou então no Boulevard, pô, saudade daquele ensaio de rua da Vila. Vamos fazer o seguinte, nos dois. Nos dois, com certeza, querido, com certeza. Nos dois. É isso. É isso, gente. Debatemos aqui um pouco da safra da Majestade do Samba, Portela, minha escola, Escola do Caju também, de todos, enfim, uma legião de portelenses gigantesca. Maior agremiação, maior instituição cultural do mundo. Do planeta, com certeza, é isso aí. Esse momento de empolgação, a gente pede para vocês se inscrevam no canal, comente qual o seu samba favorito. Não é o do Samir, você discordou da gente, a gente falou um monte de besteira. Fica à vontade para comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião. Toda discussão é sempre importante seja feita da maneira mais saudável possível. Se inscreva no canal, apoie o nosso projeto, a lojinha também. Temos vários produtos, inclusive da Portela, lá disponível à venda. A gente segue com a nossa programação de sambas aí. Esse é o primeiro vídeo que você está vendo, provavelmente já foram postados os vídeos das disputas das outras 11 agremiações do Grupo Especial Carioca, então não deixe de ver da sua escola favorita ou daquele samba que você quer muito saber qual que vai ser o campeão. Enfim, não perca os palpites sempre. 2 membros do Carnavalize e um convidado exterior para a gente debater e fazer o debate da melhor maneira possível. Obrigado, gente. É isso. Fiquem por aí. Carnavalizem conosco. Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!